Imagine um mundo movido por fitas cassetes, disquetes, transistores e até mesmo maconha. E aí, tudo fantástico com você? Cá estamos nós para mais um episódio da série Mundo Punk para alimentar esse grande repertório de possibilidades do mundo retrofuturista e também de variações do cyberpunk para você, escritor, escritora, criador de RPGs, criador também de histórias e quadrinhos e tudo mais. Fica aí a dica para você sempre compartilhar os mais de 30 mundos possíveis aqui da série Mundo Punk para que o fantástico possa se circular. E falando nisso, já que a gente está falando de criações de mundos, criações de personagens, fica a dica também para você baixar o e-book grátis Como Criar Monstros aqui do Fantasticursos, onde eu mostro como você pode fugir do lugar comum e criar personagens monstruosos para as suas criações na literatura, RPG, games, quadrinhos e outras possibilidades. Então, vamos lá. Aqui eu vou falar do cassete punk e do transistor punk. Como o próprio nome já está falando, o cassete punk e o transistor punk vão se inserir cronologicamente na segunda metade do século XX. Para ser mais preciso, até mesmo eu vou posicionar isso dentro aqui da série, ele fica depois do atom punk, do mundo movido à energia atômica, e antes do cyberpunk. Ou seja, a gente está falando justamente das duas expressões que vêm imediatamente anterior ao cyberpunk, que é a grande mãe, vamos dizer assim, de todas essas variações do mundo punk, né? No caso, cronologicamente, vem primeiro o transistor punk. Transistor punk que ele vai se inserir no grande reboliço cultural dos anos 60, e aliás isso é muito curioso, porque é justamente nesse período aí, anos 60 e 70, que nasce o próprio termo punk, como eu já falei no primeiro vídeo aqui da série Mundo Punk, né? O transistor punk, como já está falando, ele vai se alimentar da energia dos transistores. A gente está falando de um mundo regulado pela Guerra Fria, ou seja, é muito comum que nas narrativas do mundo punk você tenha essa presença dessa tensão política entre os Estados Unidos e a União Soviética, além do que todo esse conjunto da revolução, do contexto da contracultura, dos movimentos de direitos civis, dos negros, das mulheres e também de contestação do sistema movido pela juventude. Por isso, inclusive, que o transistor punk também é chamado de psicodélico punk ou até mesmo weed punk. É isso mesmo, maconha punk, um mundo onde você tem dispositivos baseados ou movidos à energia da maconha, da erva, né? Esse weed punk, weed pode ser tanto traduzido como maconha, como também como erva. Então, nesse aspecto, quando você quiser desenvolver narrativas do transistor punk, tenha em mente esse contexto da Guerra Fria, esse contexto também dessa tecnologia a transistor, que também já marca a presença no Brasil. Lembrar, inclusive, citar aqui, já mostrei essa coletânea diversas vezes, mas aqui nessa linda coletânea do retrofuturismo da editora da Tarde Editorial, que foi organizada por, dentre outros nomes, o Jean Paolo Celli. Então a gente tem um conto aqui da Dana Guedes, grande escritora do Fantástico Nacional, que fala do transistor punk. Então fica a dica para você correr atrás. Tarde Editorial foi pro brejo, mas você consegue encontrar essa coletânea, bela coletânea retrofuturismo aí na internet, tá? E aí tem um conto da Dana Guedes falando de transistor punk. Nas suas narrativas de transistor punk, você pode explorar elementos de desigualdade social ou sexual, violência, e lembrando que isso é um mundo do 007, ou seja, tem espião para tudo que é canto. Já no caso do cassete punk, o nome também já tá falando, é um mundo movido a cassetes, a disquetes de computador e todo esse universo bem no comecinho dos anos 80, ou seja, a gente está falando do começo desse engendramento do mundo da informática que a gente conhece também nos dias de hoje, né? Ter aqueles computadores grandes, aquelas telas de computador de mesa bem grande, onde você vai ver essa presença dos cassetes carregando dados essenciais para as narrativas, né? Para as grandes tramas. O cassete punk usa muito cores brilhantes e formas geométricas
isométricas, que dão destaque justamente a esses primeiros computadores, esses computadores grandes da IBM, por exemplo, que ainda ocupava grandes espaços no começo dos anos 80. Algumas obras que são normalmente consideradas como cyberpunk também têm uma perspectiva de cassete punk. No Akira, por exemplo, você vê computadores sem tela de toque e também sem câmeras digitais. Lembrando que o Akira se passa lá no futuro, né? Da mesma forma, em Ghost in the Shell, principalmente no filme de 95, os telefones celulares ainda não estão presentes e os telefones públicos ainda estão em uso. Ou seja, isso é bem alinhado com essa estética do cassete punk. Ainda citando outro caso bem ligado ao universo cyberpunk, a gente tem o Johnny Mnemonic, que ainda que se passe no ano de 2021, ainda usa tecnologia dos anos 80 e do comecinho dos anos 90. Aí também a gente vai ver dispositivos como máquinas de fax, que tem um papel crucial em transmitir informações. Ou seja, a gente vai ver que o cassete punk, até mesmo pela sua vinculação com meados dos anos 80, começo dos anos 90, ele está inserido dentro da visão de mundo apresentada como cyberpunk. E fica ligado aqui no próximo vídeo da série Mundo Punk, eu vou falar de novas possibilidades, ideias que estão germinando nesse universo, apresentando novas perspectivas para a literatura punk. Beleza? Então, muito obrigado pela sua presença, vejo você no próximo vídeo e até lá!